E agora sim, Ana, a gente também selecionou esse trecho. O ministro Fernando Haddad citou o fenômeno do bolsonarismo para justificar o crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas, a pré-candidatura à presidência da República. Olha, esse fenômeno do bolsonarismo é muito curioso do ponto de vista político-eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né? Em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Pois é, Ana, Fernando Haddad está impressionado com a transferência de votos, tentando entender o que está acontecendo nas últimas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. O que está acontecendo, inclusive o senador Flávio Bolsonaro participou, né, desse fórum, dessa conferência aí do BTG Pactual, entrou por vídeo de maneira remota, mas é que o Haddad não... São detalhes, né? Nós estamos falando de Flávio Bolsonaro, que vem demonstrando, inclusive na entrevista que ele gentilmente concedeu ao Oeste Sem Filtro, ele disse que adoraria colocar o Paulo Guedes de volta se ele vencesse, mas que provavelmente não vai dar, porque talvez nem o ministro Paulo Guedes queira voltar, mas que ele vai colocar, sim, uma pessoa do calibre, da inteligência ou das propostas, né, que Paulo Guedes apresentou para o Brasil e trabalhou, né, duro pelo Brasil durante a administração do pai dele, do presidente Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, o que o Haddad não entende é que o Flávio Bolsonaro... muita gente, eu vou discordar um pouco do Haddad, porque muita gente não transferiu o voto automático do presidente Bolsonaro para o Flávio. Muita gente falou, não conheço o Flávio, eu não sei o que o Flávio vai propor. E agora que o Flávio tem falado bastante, tem dado muitas entrevistas, tem demonstrado uma vontade de falar e de propor um real crescimento para o Brasil em vários setores e várias camadas no Brasil, os números estão deslanchando, ou seja, é a transparência de propor as coisas, porque o brasileiro é conservador. O brasileiro não gosta do Foro de São Paulo, o brasileiro não gosta... a grande maioria gosta do empreendedorismo, gosta do Estado sem a mão no bolso da gente, sem a mão nas costas, empurrando para cá e para lá. O brasileiro gosta de liberdade. E eu acho que o Haddad não entendeu é que o Flávio hoje ele representa essa agenda que veio com a administração do pai dele, com nomes como Paulo Guedes, por exemplo. Antes do presidente Bolsonaro, antes do Paulo Guedes, e agora o Flávio pega exatamente esse legado. As pessoas não discutiam a curva de Laffer, por exemplo. Hoje em dia, o Paulo Guedes ele colocou isso de uma maneira muito informal e especial e profunda no debate público. As pessoas sabem o que é a curva de Laffer, as pessoas falam de mais impostos, o que isso acontece, as pessoas falam do perigo de programas sociais eternos, da escravidão intelectual das pessoas, e isso foi por causa da administração do presidente Jair Bolsonaro, que abraçou uma agenda conservadora que é conhecida aqui nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, Paulo, eu acho que ele deu uma cutucada ali, né? Tá vendo? Eles fizeram o que você, Lula, nunca quis fazer. Você nunca quis promover um sucessor. E agora eu vou dar uma cutucadinha. Eu senti um pouquinho de ressentimento nessa fala dele.
A gente vai acompanhar, o senador Flávio Bolsonaro também participou do evento. Vamos ver o que ele disse sobre o presidente Lula. As tendências mostram aí que não vai demorar muito para até na Quest o Flávio Bolsonaro estar numericamente na frente do Lula, porque eu falo o seguinte, Amanda, essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Se é o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou se é o caminho das trevas, que está todo mundo vendo que é o caminho que o Brasil está fadado junto com o Lula. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva para lugar nenhum. Então, Marcília, a declaração do senador Flávio Bolsonaro. Lula, um Opala velho. É um Opala. Eu acrescentaria ainda essa excelente analogia, que esse Opala, ele tá com a documentação, eu acho que essa documentação desse Opala é roubada, inclusive. Né? Se você for puxar ali, alguém levou na conversa o cara do Detran e a documentação, ela é falsa. Porque o Lula, ele tem essa característica. Aliás, é incrível como as pessoas, né, até do próprio convívio, eu estava vendo um vídeo antigo do Ciro Gomes falando do Lula e ele dizia isso, olha, o Lula tem uma coisa que todo mundo concorda, ele é falso. Né? Ele é falso, todo mundo que está no entorno dele o entende assim. Então, o Lula não tem bons amigos, ou bons precedentes, ou uma boa história, a não ser para a escola de samba aí que vai mentir a beça na avenida sobre a história dele. Se você puxar a capivara, né, do Lula, é uma capivara de histórias tenebrosas. Então, é um Opala que, se você ainda olhar, tem uma pintura feita por dentro com arranhões internos, tem um pneu murcho ali, careca, que eles disfarçaram, e uma documentação falsa. Augusto, tem gente que no chat fala... Diga, Ana. Não, rapidinho, vou jogar para o Augusto. Eu tive um tio que teve um Opala, e o que o meu tio mais reclamava era como o Opala bebia, como consumia álcool aquele Opala. O pessoal do chat está falando que o Opala bebe bastante, é isso, Augusto? Olha, bebe. Eu já fui proprietário por pouco tempo de um Opala desses. A comparação é perfeita. E o Opala era melhor, hein? O Opala era melhor que o Lula. O Lula é pior. Tem outros carros. O Opala ainda te levava a algum lugar. Levava a algum lugar. Agora, o Flávio tá rápido, né? No raciocínio aí tá bom. Tá bom. Em analogias. Espero que ele continue por esse caminho aí, porque o Lula é um adversário dos sonhos de um candidato preparado para isso. O Lula, tido como campeão de motos. Então, eu lembro sempre que o Fernando Henrique, que era um político ainda novato, na época, derrotou o Lula no primeiro turno 2 vezes. 2 vezes. Esse negócio de campeão de voto aí decorre das vitórias do Lula sobre candidatos que nasceram para perder. Exemplo, Geraldo Alckmin. Ele ganhou do Geraldo Alckmin e derrotou o Zé Serra, que quis bancar o populista na campanha, afastou o Fernando Henrique da campanha, portanto, foi contra o Plano Cruzado. O Serra e começou no primeiro programa e disse, olha, aqui é o Zé. Se apresentou foi convencido a fazer isso por algum marqueteiro, eles achavam que ele não deveria se apresentar como José Serra, porque pareceria muito snome. E ele disse que era o Zé. Da mesma forma que depois, em 2006, o Alckmin se apresentaria como o Geraldo. Quem faz isso muda de nome para adotar um prenome mais popular e acha que isso dá voto, acaba quebrando a cara. Aí tende de se converter como Alckmin ou virar, ou de desistir da disputa presidencial, como aconteceria com o Serra. E nessa última fala do Haddad, né,
porque o Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro... Está impressionado. Está impressionado. Agora, é uma fala ressentida. Primeiro porque ele está desde 2018 tentando fazer o Lula transferir os votos para ele, não conseguiu. Não consegue. Não tem a menor chance. E outro, que ele reconhece, ele não quer reconhecer a capacidade do Flávio. É isso que ele chama, é um fenômeno bolsonarista que está acontecendo como se qualquer um que lá estivesse desse certo. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Flávio, ele entrou e ganhou uma baita de uma atração. Ele está falando bem, ele está se comportando bem, ele está dizendo o que tem que ser dito, ele está batendo na hora que tem que bater. Está tranquilo, está sempre raivoso. Sempre raivoso, o Flávio sabe dialogar com todo mundo. Então ele se colocou, Flávio, muito rapidamente num lugar que ele, Haddad, nunca conseguiu se colocar até hoje. E vai, claro, o Flávio, a tendência é que o Flávio ainda cresça mais, né? Já está muito equiparado, as pesquisas mostram o Flávio, inclusive, na frente, algumas delas, e a tendência do Flávio é crescer, a do Lula é cada vez mais se desidratar. A não ser que ele pegue o nosso dinheiro, como fez aí no caso do Carnaval, e fique jogando na imprensa, na velha imprensa, fique jogando no Carnaval, comece a patrocinar com o nosso dinheiro os eventos para falarem dele. Mas mesmo assim, a tendência dele é cair cada vez mais até as eleições.